breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver naquele dia, então, de Cristo galardão. Olha a promessa, vamos relembrar no Jornal dos Céus hoje, a direção, a livramento de Deus para o projeto que Ele te entregou. E Ele me traz aqui para dizer, não vai morrer o meu projeto na tua vida e nem aquilo que eu, Senhor, entreguei nas tuas mãos. Não vai morrer esta empresa, o teu ministério, a tua família. Deus te diz, não vai morrer, mas vai crescer, diz o Senhor. Sim, irmãos, fizeram de tudo, mas Ele vive. Jesus vive para sempre. Mas eu e você iremos aprender com os sábios pais de Jesus. Veremos os céus agindo. Veremos a direção de Deus referente ao projeto. Eu gozarei, aleluia, glória a Jesus. Livre serei. A esta promessa, né? De toda dor serei livre. Não vamos esquecer que Ele irá nos tirar deste mundo e nos levar para casa, para a qual não podemos nem imaginar. Então, é uma passagem, é um tempo. Vamos ficar juntos, irmãos. Congregue na sua igreja com os seus irmãos. Vivamos em união, porque somos um corpo só. O corpo de Cristo, a noiva de Cristo. Vamos ouvir mais as palavras de Deus, porque os tempos são difíceis. São difíceis, diz o Senhor. Mas as minhas palavras permanecerão com vocês. Todos os dias, diz o Senhor. Então, vamos iniciar, tá? Ouça. Os céus diz para mim e para você. Todos nós temos projeto do céu. A família é um projeto dos céus. Seus filhos que foram dados por Deus, porque nu saíste do ventre, é um projeto de Deus. A tua empresa é um projeto de Deus. O teu conhecimento ao qual Deus te dá é um projeto de Deus. E tudo que Deus dá há um propósito. Há um propósito para transbordar e para alcançar a vida de outros. Daqueles que não têm aquilo que Deus te entregou. Aleluia. Tenhamos isso na consciência da nossa mente. O que Deus entregou nas mãos de José? Alimento. Havia uma escassez de alimento que estava para acontecer no mundo, diz o Senhor. Uma escassez. Almas. E nós já estamos vendo essas almas se deteriorando no pecado. Mas essas almas irão clamar pelas palavras de Deus, pelo alimento. Então há o tempo do esconderijo, do projeto. Mas enquanto está escondido, está crescendo, está amadurecendo. Por quê?
Porque Deus vai usar o projeto para um propósito, a qual alcançará a vida de outros. Esta empresa, esta família, a vida dos teus filhos, que é a tua semente, mas que é a semente de Cristo, do teu irmão. Os teus filhos carregam um propósito de Deus. João Batista só nasceu no tempo de Deus. Embora humanamente eles se achassem velhos, mas havia um filho que viria naquela família, no tempo de Deus, para um propósito de Deus. Então tudo que Deus te entrega carrega um propósito maior do que a nossa humanidade, os nossos pensamentos humanos possam entender. Então não aconteceu, não chegou até você o filho. Eu não sei o que ainda, porque é temporal, porque vai acontecer. E os céus, ele traz a palavra, ele nos avisa aquilo que está no espiritual, aquilo que sai da boca de Deus, o Espírito Santo de Deus nos anuncia aquilo que está no coração do nosso Pai. Então você vai entender que o maior projeto do mundo, Jesus Cristo, projeto de salvação para a vida das almas, das pessoas, não nasceu aonde provavelmente Maria pensou. Qual é a mãe que não gostaria de ter um bercinho? Maria sabia que o que foi gerado nela veio do Espírito Santo de Deus, o poder de Deus, do querer de Deus, da vontade de Deus. Mas não havia, traduzindo na linguagem de hoje para nós, vagas disponíveis nos hotéis. Não havia quartos. E você vai ler comigo a palavra de Deus. A palavra de Deus vem nos dizer, lá em Lucas, capítulo 2, mas a primeira palavra a qual os céus traz para mim e para você é que tenha no pensamento, na consciência da sua alma, a propósito em tudo que Deus nos entrega. Já temos consciência que fomos enviados a este mundo. Então tudo que Deus irá nos entregar a propósito. Queres que a tua empresa cresça? Queres ter várias filiais? Mas nessa que Deus te entregou, estes que estão no ambiente com você, veem Deus nas obras das suas mãos, estão sendo alcançados nas suas almas, porque financeiramente você está gerando emprego, está ajudando essas famílias. Mas a estas almas que estão aí, além de financeiramente você ajudar, além do pão você dá, estás dando a água viva? Estás dando a minha palavra, diz o Senhor? Quer prosperar financeiramente? Para quê, diz o Senhor? Para multiplicar? Então já começa agora no pequeno. Na única loja que você tem. Na loja ainda que não é vista. Mas que Deus já está trabalhando e fazendo crescer. Você entende? O que os céus estão revelando para mim e para você? Que Ele está preparando a tua família. Tua família está dentro da arca, como Noé estava. E ao redor, o pecado sendo destruído. Então tudo que Deus te entrega há um propósito para alcançar além de você. Há um propósito, diz o Senhor. Se estás pensando só financeiramente, por que Deus faria crescer? O salão, a loja de doces, o teu consultório, todo mundo tem que pagar? E aqueles que não podem? Acaso o conhecimento que Deus ele te deu, porque veio de Deus? Ah não, o recurso veio do meu pai, o recurso veio da minha mãe, o recurso veio do meu tio.
Ainda não crês que tudo que tu tens, Deus deu? O Espírito Santo de Deus me diz agora. Tá bonito o templo, não tá não? Tem ouro, tem conhecimento, tem inteligência, tem sabedoria, não é? Irmãos, tudo que temos vem de Deus. O primeiro ambiente que eu e você estávamos foi no ventre. E a Bíblia diz que Ele nos formou. Entendeu, Moisés? Ah, Deus, eu não sei falar. Aí Deus fala para Moisés: quem criou a boca? Ou seja, eu te formei assim. Não estou te usando e não vou te usar, porque és perfeito. Mas aquele que é perfeito e santo está em ti, o meu Espírito. O Espírito Santo de Deus está em você. Aleluia! Então, isso é muito sério. O que Deus entrega a você há um propósito. A graduação tem propósito. A pós-graduação tem propósito. Eu já falei essa palavra em vídeos anteriores. Que quando eu tomei a decisão de, não é, dar mais atenção aos meus filhos, ao meu lar. E naquela época eu abri mão de trabalhar fora. Não é? Direcionada por Deus. Financeiramente ficaríamos mais apertados, mas o dinheiro não era e não é o mais importante. O dinheiro é para ser usado. Eu não sou escrava do dinheiro. Aquilo que eu preciso, Deus vai me dar. Posso ter desejos, sim. Posso ter sonhos, sim. Mas não é algo que eu preciso buscar. Não é algo que eu preciso correr. Dedicar minha força, minha energia a isto. Entende? Mas hoje o que eu tenho, que Deus me dá, eu já posso compartilhar. E é isso que Deus também diz para você. Porque Deus pega o pouco e transforma em muito. Veja a viúva. O problema é que nós não contamos. Mas a partir de hoje, irás contar com o poder de Deus. Com os céus se movimentando. Com Deus interagindo com você. Com o propósito que Ele entregou para você. Então aquela viúva obedece à palavra. E ela vê a multiplicação do pouco para muito. Quando ela decide pegar a palavra que foi liberada e começa o pouco, ao derramar, foi enchendo todas aquelas vasilhas. Obediência. Obediência. Não havia ali resultados. Os resultados começaram a aparecer após a obediência. Ela começou a encher os vasos. O financeiro foi depois. Depois ela teve a direção de vender. Pagar as dívidas, ainda sobrou para ela e seus filhos viver. Falando numa linguagem para o nosso entendimento. Então a palavra de Deus, há um propósito naquilo que Deus te entregou. Ok. Então Lucas, capítulo 2, no jornal de hoje, iremos falar sobre o maior projeto do mundo, Jesus. Porque há uma busca intensa e forte em algo que Deus quer trazer para a nossa consciência, livramento e, além do livramento, uma direção. E ressuscitar em nós, gerar em nós vida, através do Espírito Santo que está em mim e você. Sim, ressuscitar a esperança, a expectativa, a confiança e a dependência de Deus. Estamos em dependência? Estamos em confiança? Estamos verdadeiramente em fé? Ou é a nossa força do braço que está buscando
Aonde a palavra diz: buscai o quê? O reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas, diz o Senhor. O projeto é meu, tu és meu, eu te enviei nesta geração e tenho um tempo para todas as coisas na tua vida, diz o Senhor. Para acontecer, para ser enviado e enviada e chegará a ti, diz o Senhor. Para um propósito que a tua vida carrega. Tu nem havia nascido, nem teus pais sabiam que tu viria a existir, que eles iriam se conhecer. Mas eu, o Senhor, já te conhecia. E Deus falou: façamos o homem, façamos Pai, Filho e Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo que está em nós estava lá quando nada ainda existia. Mas a palavra, liberada da boca de Deus, trouxe à existência o que não existia. Trouxe o filho que Isabel não tinha. Então, os céus, não é? Então, Lucas capítulo 2. E aconteceu que, naqueles dias, um decreto. Então, aconteceu uma situação a qual movimentou Maria e José para o cumprimento do nascimento do projeto que o Espírito Santo gerou em Maria. A obra é do Espírito. Os dons é do Espírito. E alguém diz, fala o Espírito Santo. Lilian está repetindo de novo. Nós temos que estar o tempo todo lembrando a nossa consciência das palavras de Deus. Tanto é que há uma direção na palavra para meditarmos nela dia e noite. Me diga só, aonde você consegue encontrar agora um filme de 2024 para cá que tenha nele as palavras de Deus, que não esteja distorcido, os pensamentos contidos, a informação contida no filme? A cada dia mais, aos nossos olhos e aos nossos ouvidos, tem que estar a palavra de Deus. Porque hoje, tudo está distorcido. Então, você não vai contaminar o seu cérebro. Então, hoje, nos filmes, e não estava nem no script, mas os céus traz para nós para nossa consciência, esse cuidado, essa prudência. Como Daniel, ele teve prudência, não vou me contaminar. Então, há escolhas que o Espírito Santo falou para nós no vídeo anterior do Jornal dos Céus, que temos que tomar na nossa vida, nesses tempos. Então, veja, então aconteceu isso. E a palavra diz no verso 4, e José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, até a cidade de Davi, que é chamada Belém. E o 6 diz, cumpriram-se os dias para o parto. Então veja, naqueles dias saiu, não é? Ele saiu de onde estavam, porque Jesus precisava nascer aonde havia já na palavra, do cumprimento da palavra, não é? Belém. E aí diz, cumpriram-se os dias para o parto. Então, cumpriram-se os dias em que Jesus estava no ventre de Maria, escondido, sendo gerado, ganhando forma, ganhando órgãos, aonde ele estava em conhecimento dos seus pais. E de Isabel também, não é? Que o Espírito Santo de Deus testificou que havia na vida de Maria. Glória a Jesus, glória a Deus, glória ao Espírito Santo, que é maravilhoso. Estamos, irmão, o Espírito Santo falava comigo, o Pai falava. Estamos esquecendo o quão precioso é de Deus o que está em nós. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, que privilégio, porque não somos nada. Não somos nada, mas porque Ele quis, Ele proveu a salvação. Por meio de Cristo, fomos
dotados. Sim, por meio de Cristo, saímos da morte, saímos do pecado. Saímos da condenação, saímos da escravidão pelo pecado. O Espírito Santo de Deus nos vivificou, gerou em nós vida. E essa comunicação de nós com o Pai, e o Espírito Santo anunciando aquilo que o Pai quer que eu e você tenhamos conhecimento. Até porque o Pai sabe que nós somos humanos e que somos limitados na visão e que essa nossa reconciliação com Deus, aonde mora em nós o seu Espírito, aonde foram abertos os túmulos, saímos da morte para a vida, porque assim Ele quis e providenciou a salvação para nós, da condenação do pecado. Então, essa conexão nossa com Ele, por aquele que intercede por nós, Jesus Cristo, que conhece as nossas dores, Ele tudo fará por nós, mas Ele tem consciência, o quanto eu e você é humano. Então, por isso que nós não devemos andar de qualquer maneira. Temos que ser dirigidos em tudo por Deus. Você não sabe quando o adversário vai colocar uma cilada para você. Porque o adversário, nós vemos na palavra de Deus, ele trabalha em oculto. Herodes queria. As suas palavras falavam o quê? Tragam-no. Eu quero adorá-lo. É verdade? Herodes queria matá-lo. Era isso que tinha no cérebro dele. Mas as suas palavras estavam dizendo outra coisa. Mas aquele que enviou o projeto também protege. Também te dá direções. E vamos ver isso na palavra de Deus. Então, cumprirem-se os dias. Por que paramos nisso? Para você entender que com Deus tem um tempo. Então, talvez a sua humanidade esteja inquieta, a sua alma, os seus pensamentos. As suas emoções queiram te afligir, fazendo questionamentos da sua alma. É normal. Mas aí você conversa com ela. O meu filho vai chegar. O meu esposo vai chegar. Você entende? Diga para a sua alma, porque vai chegar no tempo, porque aquilo que Deus vai me entregar tem um propósito e é grande. E vai transbordar e vai alcançar a outros. Então veja, Jesus estava no ventre, mas chegou a hora dele sair daquele ambiente, do ambiente do ventre, aonde poucos conheciam que estava lá em Maria. E de onde veria? Quem seria a agraciada? Né, irmãos? Tinha uma palavra anunciando, mas ela foi a escolhida. Então veja, chegou o tempo de sair daquele primeiro ambiente, não é? E agora vem para a luz, agora vem para o mundo, para o conhecimento de mais pessoas. Mas você vai entender o cuidado de Deus. Veja. E a palavra do 7, capítulo, no verso 7 diz: e deu à luz ao seu filho primogênito. Veio para a luz. Veio ao conhecimento, saiu do ambiente, do primeiro onde foi gerado. E envolveu em faixas de pano e deitou em uma manjedoura, porque não havia quarto para eles na... Então veja. Se não havia, eles procurou, né? Mas ali eles improvisaram o que eles podiam para acolher o projeto. E quando o Espírito Santo ministrava essa palavra, já faz alguns dias, ele falava para mim. Ela fez o possível, os seus pais, para acolherem o projeto. Ali numa manjedoura, ali naquele segundo ambiente onde o projeto iria nascer. Falando humanamente, nós como mães,
José, compra um berço de ouro, o que eu carrego é o Filho de Deus. Vai, José, pega o cartão de crédito, divide em 10 vezes, em 12 vezes, fala com o vizinho. Foi isso que Maria fez e José? Não. Eles procuraram, claro, traduzindo numa linguagem se fosse hoje, um quarto, não é? De hotel, onde o bebê pudesse nascer, o projeto confortável. Mas não havia. Mas ali eles ainda improvisaram, dentro das condições do que estava disponível. Estava disponível. Eles não foram fazer nenhuma loucura, diz o Espírito Santo. O projeto é grande, é o Filho de Deus. Maria sabia, José sabia, mas ali improvisaram para que o projeto pudesse nascer. Porque aquelas eram as condições que estavam disponíveis. Os quartos das hospedarias estavam todos ocupados. Não havia espaço, naquele espaço que eles procuraram para o projeto nascer. Aí você pensa, poxa, irmãos, está no controle de Deus. O projeto não deixa de crescer por causa do ambiente, diz o Senhor. O projeto não deixa de crescer por causa dos recursos, diz o Senhor. O projeto não deixa de crescer porque o berço não é de ouro, diz o Senhor. Porque o projeto vai crescer porque eu, Senhor, assim quis. Assim quero. E assim te dei. O que nós precisamos entender, Maria e José, era cuidar do projeto. Alimentar o projeto. Não é? Alimentar a sua família. Cuidar da sua família. E enquanto está crescendo, está amadurecendo. Está criando estrutura, diz o Senhor. Tanto é que ele nasce e você vê, vamos falar agora, falamos já, né? Eu anotei as palavras que o Espírito Santo ministrou, porque ele já vem falando comigo esta palavra desde domingo. Então, assim, eu estava anotando aquilo que ele estava me trazendo dos céus. Então, o espaço que eles queriam não tinha vaga, mas eles providenciaram um espaço dentro das suas condições e ali Jesus nasceu. E agora vamos falar sobre a questão de mostrar o projeto. Ó Maria, gente, meu filho nasceu, é o Filho de Deus, sim, posta aí no Instagram, posta, viu? Família linda que Deus me deu, aleluia. Sim, essa empresa foi assim? Não. Lilian, você tá querendo ser sarcástica? Não, irmão, não é isso. Não tenha condenação. Deus nos traz direção e esclarecimento, porque muitas vezes agimos sim com o nosso emocional, né? Antes de eu estar aqui, o Espírito Santo me deixa compartilhar, eu não caí aqui de paraquedas. Antes de eu estar aqui, nem redes sociais eu tinha mais. Eu não tinha. Eu já tinha tido uma orientação do Espírito Santo que aquilo que antes eu postava não alimentava em nada os cérebros dos meus irmãos. Hoje eu tenho uma rede social ativa do Restauração da Alma, porém ainda não está sendo utilizada porque é um propósito e não é para este tempo. Só quando Deus ele autorizar, mas está lá que já iniciou, mas está parado. Eu não utilizo, eu quase nem entro, na verdade. Eu só ouvia as ministrações do YouTube e eu estava vivendo a minha vida com a minha família, seguindo as direções de Deus. Então, quando começou o projeto Restauração da Alma, Deus não me falou todo o plano. Mas Ele pediu que eu começasse a fazer vídeos e falou algumas coisas que não vem a revelar. E eu achava que era sobre o conhecimento que Ele estava me dando em algumas áreas. E comecei no início sobre este conhecimento. E aí, no início, eu comecei. Daqui a pouco, Ele foi me dando novas direções, foi mudando. Daqui a pouco, as vestes mudou. Coisas Ele tirou. Então, veja, você vai entender aqui, no maior projeto do mundo, que é Jesus Cristo, para a salvação, alcance de todos, porque Deus amou o mundo.
que a Bíblia fala lá em... Jesus iniciou em quase com 30 anos, né? O seu ministério. Então veja, tá lá em Lucas 3:23, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui. Isso. E Jesus, ele mesmo iniciou em seus quase 30 anos de idade. Antes disso, Jesus era conhecido como carpinteiro. Então você pode hoje ter uma profissão. Por quê? O projeto, por exemplo, Maria e José sabiam que estavam carregando no ventre, não é? Mas tudo que iria acontecer na vida de Jesus, eles não tinham ainda consciência. Tudo o que o projeto iria realizar, o que o projeto iria acontecer minuciosamente, entende? E até os 30 anos, carpinteiro, a profissão do seu pai. E ali chega a hora do projeto chegar ao conhecimento de mais pessoas. E realmente o propósito do projeto Jesus Cristo era para nossa salvação. Mas, ele ficou com seu pai como carpinteiro, ele curou, ele falou das palavras de Deus, ele fez eu e você conhecermos a Deus, as suas palavras. Veja quanta coisa o projeto fez. Mas enquanto Jesus estava como carpinteiro, ele estava deixando de crescer? Não. De amadurecer? Não. Você vai entender o que o Espírito Santo de Deus quer falar sobre a questão da propaganda, sobre a questão da visibilidade, sobre estes tempos onde tudo. E isso é os céus dando uma direção para mim e para você. Mas tem o livre-arbítrio, diz o Senhor. Tens o livre-arbítrio. E a palavra de Deus vai nos dizer que os céus anunciam aos pastores. Veja, isso, o que o Espírito Santo de Deus traz para mim e para você é a questão da dependência, da confiança. Em Deus amadurecer o projeto, em Deus divulgar o projeto. Eu tive uma experiência, porque sempre que Deus me dá uma palavra, Ele me faz viver a palavra em si. Eu tive a oportunidade de conhecer uma mulher de Deus, que eu não vou contar tudo, mas algo pontual que o Espírito Santo me deixa compartilhar. Ela disse assim, quando eu cheguei na frente da loja dela, que foi o Espírito Santo que me conduziu até lá, ela disse assim pra mim, não tem placa. Deus é a minha propaganda. Então, veja, antes, Deus já estava ministrando essa palavra e eu tive esse encontro com esta mulher. Veja que confiança. Deus é a minha propaganda. Claro que nós não estamos falando que você não pode usar, não é financeiramente. Se assim, Deus, Ele te dirige e é o tempo de usar a propaganda, dependendo daquilo que Deus, Ele te entregou. Mas há um momento em que é um esconderijo, está crescendo, as pessoas estão sabendo, mas não chega ainda na sua total visibilidade. Imagina hoje Jesus. Se naquele tempo, que ele diz para não falar, é Marcos 1:44. Marcos 1:44. Então, Marcos 1:44. Dizendo-lhe, olha, nada digas a nenhum homem. Você tem que entender que cada vez que vai ganhando visibilidade, também vai aumentando os ataques. Porque como nós falamos no início, que o Espírito Santo nos orientou, tudo há um propósito naquilo que Deus te entrega. Então, você acredita que o adversário vai ficar feliz e parado em ver que as palavras que Deus colocou na tua boca, em ver que o projeto, que a empresa, que a família, que os filhos estão libertando, salvando,
levando ao conhecimento dessas pessoas a verdade e elas estão sendo libertas, que você está levando consolação para esses corações quebrantados, libertando de prisões. Então ele vai ficar parado? Não. Então quanto maior visibilidade, aí se levanta mais a inveja, o ciúme, as tentativas para matar o projeto. Veja, o projeto nasceu e já tinha Herodes querendo matar o projeto. Então, vamos trazer o exemplo. Uma empresa de doceria que você tenha, um salão que você tenha, o seu atendimento aos clientes, aquilo que você tem implantado naquelas vidas pelo Espírito Santo, uma palavra, um cabelo bem feito, que esse ambiente traga a Deus louvores, palavra, que você seja usado e usada pelo Espírito de Deus neste ambiente, nesta empresa. E aí os seus clientes, eles próprios vão fazer a propaganda do lugar, de como transformou a sua vida, de como é bom estar aí neste ambiente, próximo de você, e vai trazer a outros. Você entende? Que há um tempo em que o projeto está em perigo e que o projeto não é ainda para chegar ao conhecimento de todos. Porque há um propósito e um tempo. O tempo era a partir dos 30 anos, em que iria ali começar o desenrolar, não é? Na questão da visibilidade que iria aumentar. E aí os milagres, os sinais e o propósito realmente ser ali revelado na sua totalidade. Tanto é que quando acontece a crucificação, mesmo os discípulos tendo a palavra nos diz, como ministramos no vídeo anterior, que eles não compreendiam, não entendiam. Para você ver que não vai entender tudo sobre o projeto. Porque o projeto é de Deus. Então você não vai entender o total da vida do que carrega o seu filho, da vida do que carrega o seu esposo, da sua vida, da empresa, do seu ministério, das suas ovelhas que estão aí com você. O pai de Davi descobriu que ele seria ungido. Você entende? Mas existia um tempo para ele assumir o exército de Israel. Aleluia! Isso traz alegria e paz. Você vai levantar, tomar um café, uma água, ir trabalhar, cuidar dos seus filhos, da sua empresa alegremente. Porque vai crescer, vai prosperar, vai amadurecer. Jesus não deixou de crescer porque todo mundo não estava sabendo. Você vai ver comigo na palavra. Então, voltando para Lucas. Aí, a partir do verso do 8 fala, e havia naquela mesma região pastores que estavam no campo. Pastores que estavam no campo, vigiando durante a noite o seu rebanho. Então, pastores que estavam cuidando das suas ovelhas, que estavam vigiando as suas ovelhas. Ou seja, pessoas que estão cuidando de projeto dos céus, que estão alimentando o projeto dos céus, estavam no campo, estavam trabalhando, estavam exercendo. Então ali, naquela região, o que acontece? E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor brilhou ao seu redor. E eles ficaram com medo, e o anjo anunciou que trazia boas novas, boas notícias. Vê que coisa linda! Quem anunciou? Quem Deus enviou? Um anjo. E o Espírito Santo de Deus testifica sobre o projeto que você carrega a Isabel, aos pastores, àqueles que precisam neste momento saber que o projeto nasceu. Você está entendendo o que o Espírito Santo traz para a compreensão da nossa mente? Então veja, verso 10, e os anjos lhe disse, não tem mais, porque eis que vos trago boa nova, não é uma notícia ruim, de grande alegria, que será para todo o povo,
porque vos nasceu neste dia, na cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo, o Senhor. Verso 12. E vos será por sinal, achareis o bebê envolto em faixas de pano, deitado em uma manjedoura. Os céus sabiam aonde Jesus nasceria. O que os pais dele faria para acolher aquele projeto dentro das possibilidades que para eles estavam disponíveis, diz o Senhor. Os céus sabem que não havia espaço. O espaço que os pais queriam dar o melhor que eles podiam para que Jesus, um projeto tão lindo e tão grande, nascesse. Mas Deus permitiu que ele fosse colocado numa manjedoura. Ouça! Então a palavra de Deus diz, lá no verso 15, que: E aconteceu que, quando os anjos foram embora para o céu, disseram aos pastores uns aos outros: Vamos agora até Belém e vejamos estas coisas que aconteceram e que o Senhor nos fez saber. Ah, meu Deus. Geralmente é o anjo que fala e às vezes eu acabo falando nos vídeos, não é? E Deus disse, porque é Deus que disse. Ele usou um anjo, ele usou o Espírito Santo dele, mas eles estão anunciando o que Deus falou. Então quem fez saber aonde o projeto nasceu, o local, como nasceu, em que circunstância, Deus fez saber. Quem fez? Deus fez saber. Então Deus envia clientes para a sua empresa. Então veja. E aí eles foram, apressadamente, e acharam Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavras que lhe foram contadas sobre esta criança. E todos que ouviram se maravilharam das coisas que foram contadas pelos pastores. Mas Maria guardava todas estas coisas, ponderando-as em seu coração. Maria guardava tudo aquilo que falavam do projeto. Nós entendemos porque Deus escolheu Maria. Eu não sei como eu reagiria, mas imagina ela ver o filho dela na cruz e apenas chorar, porque ela viu a dor do processo, entende? Ali o equilíbrio emocional. Irmãos, o Espírito Santo de Deus me diz, o Espírito Santo de Deus vai gerar vida nesta tua área emocional. Sim, o Espírito dele em você vai gerar vida nessas disfunções que há na humanidade, na carne, no teu cérebro. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Esse lugar de morte que há nas tuas emoções, diz o Senhor. O meu Espírito gerará vida nessas células. Glória a Deus por essa palavra quentinha do céu. O Espírito Santo dará equilíbrio para as tuas emoções. E as mãos de Deus, o poder de Deus, irá tocar nas áreas danificadas no teu cérebro, pelos processos que você viveu na vida, por ter sido rejeitado, abandonado, escravo no Egito, e estar com a sua área emocional totalmente destruída, no lugar de morte, em que precisa de vida. O meu Espírito, diz o Senhor, irá gerar vida em você, vida nessas células, diz o Senhor. As células do teu corpo não estão querendo te ajudar a sair dessa cama. As células do teu corpo não têm energia para te fazer levantar e caminhar. Mas assim te diz o Senhor, o meu Espírito Santo irá gerar vida.
neste lugar de morte nas tuas emoções. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, quando nós nos alimentamos, esse alimento entra e ele não fica inteiro, a maçã não fica inteira lá entrando na célula. Partículas dessa maçã vai para as células do corpo para nutrir as células do corpo, não é? E uma boa nutrição dessas células, quando acontece um vírus, então o sistema de defesa do seu corpo, ele é ativado para lutar, para combater a esse vírus que quer entrar nas suas células e se proliferar em todo o seu corpo. E aí vem a febre, vem um cansaço, e aí aquela guerra dentro do seu corpo, na sua humanidade. Então, nós devemos nos alimentar da palavra de Deus dia e noite. Porque a palavra de Deus traz um alimento, traz a esperança, a confiança, a dependência, a direção. E aí quando vem o ataque do nosso adversário como um vírus para querer roubar a nossa fé, para querer roubar a nossa confiança, quando ele vem para guerrear com a nossa mente, com pensamentos contrários à palavra de Deus, toma esse pensamento e leva cativo a Cristo, em obediência a Deus. Então há guerras na nossa mente e nós iremos combater com a palavra. Transforma em pão esta pedra. E o que Jesus falou? Nem só de pão viverá o homem. Eu não preciso mudar a minha situação. Eu vou esperar os céus me servir nesse deserto. Aleluia! Glória a Jesus! Glória ao Espírito Santo de Deus, aquele que está em nós, que não nos deixa só, mas que nos guia, nos consola, nos conforta, nos levanta no dia em que as células do corpo não querem nos levantar, no dia em que só há água aqui dentro do nosso cérebro, porque estamos em aflições, porque estamos como um H no deserto, triste, abandonados, sendo basicamente despejados, assim, pela questão, com todo respeito a Abraão, mas ela sempre foi uma mulher que serviu a sua senhora Sara, e agora é mandada embora com o bebê, mas por um propósito de Deus, porque Deus tinha algo melhor na vida de Agar. Agar tinha uma palavra, mas naquele momento o seu cérebro estava consciente, estou no deserto, o menino está chorando, não tenho água, não é? E ali naquele processo, também a desintoxicação do cérebro, da dependência que ela tinha, de sempre servir, de sempre ter ali na casa de Abraão, ou antes quando ela tinha na casa de Faraó, porque tudo começou quando ela entrou na casa de Abraão. Não, ela entrou dentro de uma casa que estava sobre uma palavra, sobre uma bênção, e nossa vida mudou quando entramos debaixo da palavra, debaixo da aliança que restaura a nossa comunicação com Deus, a nossa filiação, que somos adotados como filho com Deus por meio de Jesus Cristo. Então ela entrou debaixo dessa aliança. Então ali há um desapego do cérebro, uma desintoxicação daquilo que ela estava acostumada. Então ali há choro no seu cérebro. Então se está choro, o corpo, as células do corpo não tá com energia. O cérebro, ele não é seu amigo. Se ele puder, ele vai conter energia, guardar a energia. Ele não vai te dar energia para tu criar um novo hábito. E nesse momento em que ela tá só chorando e só lágrimas aqui, o que tá correndo no seu corpo? Energia. Você vai sentar, você vai deitar. Mas aí o que acontece? Aí vem um anjo, aí vem Deus com a sua palavra, que dá uma direção, que reanima aquela alma que está pensando no que não tem, que está pensando que o projeto vai morrer. E ali as palavras de Deus dizem: não, Agar, não vai morrer. Não, Agar, vai ser uma bênção, vai prosperar. Te levanta, Agar. E aí Deus abre a sua visão e mostra que coisas boas tinha reservado para a sua vida, trazendo uma tradução para a sua palavra. Eu não sei de onde você saiu, das injustiças que você sofreu,
Mas essa semana conversando com a irmã, e eu glorifico a Deus por esta palavra, porque Deus confirma a sua palavra. Nós conversávamos e ela me dizia, porque eu tinha uma lojinha há muito tempo, e era alugada, e a dona dessa loja me pediu a loja e colocou nesse lugar que antes era minha loja, uma loja para ela, com a mesma coisa que eu vendia. Aconteceu isso na vida de Isaac. Fizeram questão pelo pulso. Mas Isaac deixou de prosperar? Não. Porque Isaac tinha uma palavra. Não é o ambiente, não é o poço, é a minha palavra, diz o Senhor. É o meu favor, é a minha fidelidade, é a minha bênção e a minha graça, diz o Senhor, que está sobre a tua família, sobre teu ministério, sobre a tua vida, sobre a empresa, sobre as tuas finanças, sobre tudo aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Moisés, ele obedeceu com o cajado, mas um cajado não tem poder de abrir o mar. Mas a obediência a Deus, o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus que está em mim e você é poderoso, tem força. Então ele te levanta, Agar. Ele te levanta diante dessas situações quando as tuas células não te levantam. O meu Espírito traz a minha palavra e a minha palavra te levanta. Por quê? Porque a palavra de Deus traz esperança. O que ela precisava no deserto? Esperança, direção, confiança. Porque tudo que estava acontecendo, meu Deus, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Aleluia. A gente entende, Agar. A gente entende o que Maria passou olhando para Jesus, irmão. Irmão, um justo na cruz, no lugar onde pessoas maus eram castigadas pelos seus erros. Mas há situações que eu e você precisa passar. Lembra que era necessário ir à cova? E era necessário Jesus ir à cruz. Porque na cruz houve uma salvação. Era necessário passar em Samaria. Porque em Samaria Jesus deu água viva a uma mulher. Então vamos sair da caixinha? Quando Deus te disser. Será que o Espírito Santo pode te dizer? Não vai de carro hoje não. Vai de ônibus. Claro que Deus pode estar querendo te dar um livramento, mas de repente é porque Ele quer que você passe em Samaria. Lá naquele ônibus tem uma vida que vai ser alcançada pela água viva. E essa água viva nesta pessoa vai transbordar para o ambiente que ela está e assim crescer. Irmãos, uma pessoa que ouve a palavra de Deus e abandona o pecado e entrega a vida para Jesus Cristo, alcança uma geração. Irmão, não é uma pessoa, não, alcança várias, cresce, essa semente cresce. Veja como cresceu a semente de Jesus. Fizeram um plano para garantir que a pedra ficasse lá, colocaram guardas, o anjo sentou em cima da pedra, porque no tempo de Deus o impedimento sai do ambiente que não é para ficar. Tentaram mentir, dizendo que os discípulos roubaram o corpo. Mas isso fez com que a palavra deixasse de crescer, porque é de Deus, então não tem como, irmãos. Não tem como. Então Maria guardava tudo. E a palavra diz, lá no verso 21, veja quem era que estava fazendo conhecer o projeto. Deus. Os céus se movimentando. Maria e José estavam fazendo a parte dele, cumprindo o que eles tinham que fazer. Alimentar, cuidar, proteger, dar o carinho de mãe, não é? E a palavra diz no verso 21, e ao completarem-se os 8 dias para circuncidar o menino, seu nome foi chamado de Jesus, que pelo anjo lhe foi nomeado antes de ser concebido no ventre. Até nome Deus dá ao projeto, né? E quando os dias de purificação dela, de acordo com a lei de Moisés, foram cumpridos, eles e trouxeram para Jerusalém para apresentá-la ao Senhor. Olha aqui, veja. Vamos para o verso 25. E eis que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e piedoso, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E lhe fora revelado. Quem revelou?
o Espírito Santo. E lhe fora revelar, e pelo Espírito, 26, e lhe fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito ele foi ao templo. José e Maria estavam indo para onde? Para o templo. E quem foi para o templo? Aquele que carregava uma palavra, que veria o Cristo. E ele foi avisado por quem? Pelo Espírito. Ele foi conduzido por quem? Pelo Espírito. Ai, irmão. O Espírito Santo de Deus leva clientes para a tua empresa. As almas que precisam ouvir a palavra de Deus. Sim. Vai atender uma necessidade básica aí no salão para fazer o cabelo. Mas é uma samaritana que precisa da água viva. E vai encontrar aí neste ambiente, através da tua empresa, esses funcionários. Meu Deus, tudo que Deus entrega tem um propósito. Coloquem isso nas suas mentes. Tirem das suas mentes o dinheiro. O dinheiro é algo, é uma consequência, é algo que Deus manda para você abençoar mais pessoas. Sim, pode te dar uma vida mais confortável. Sim, porque Deus dá a Canaã uma terra com fartura, uma terra com prosperidade. Mas não é algo que você vai buscar. É algo que Deus está te conduzindo e você vai receber. Porque Canaã já está pronta. E é Deus que disse que vai dar, porque tua vida já carrega uma palavra. Porque lá em Abraão, Deus disse que os descendentes seriam escravos 400 anos, mas que Deus o tiraria daquela situação. Então Deus vai te tirar de toda essa escassez e te levar para Canaã. Quem te vê em Canaã não entende que tu passou anos na escassez, anos trabalhando como uma escrava ou um escravo, anos trabalhando às vezes numa empresa, fazendo algo e não recebendo o que realmente era devido e merecido. Mas estes que estavam sobre ti eram injustos e pensavam mais em ganhar dinheiro para si próprio do que em serem justos no pagamento para contigo, diz o Senhor. Mas o Senhor vai te conduzir, te levar a Canaã, a terra que já está pronta, mas está preparando. Tirando toda a impureza do teu cérebro. Tirando tudo aquilo. Fazendo uma polda naquilo que não é para ficar, para que você dê mais frutos. Tirando pensamentos errados dentro de você. Para que você frutifique mais. Obras do Espírito Santo. Então veja. E pelo Espírito ele foi levado ao templo. Verso 27. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele segundo o costume da lei. E aí ele fala: então tomou em seus braços e bendisse a Deus e disse: Senhor, agora despedes o teu servo em paz, de acordo com a tua palavra, porque os meus olhos têm visto a tua salvação. Neste projeto, aonde Jesus estava passando, aqui, por exemplo, os pastores anunciaram para José e Maria coisas sobre o projeto. Aqui, não é? Simeão também fala para os pais sobre o projeto, que os céus revelam. Então, Deus usa pessoas para falar do projeto que você carrega. Coisas, diz o Senhor, que você vai guardar em seu coração. Como fez Maria. Maria guardava no cérebro, nas memórias. Onde é que fica guardar as informações? Nas memórias, irmão. Lembre que você tem um cérebro. 31. A qual tu preparaste perante a face de todos os povos, uma luz para iluminar os gentios e a glória de teu povo Israel. O Espírito Santo falando na boca de Simeão. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que eram faladas sobre ele, sobre o projeto. E Simeão os abençoou e disse: e Maria, sua mãe, eis que este menino é posto para a queda e o levantamento de muitos em Israel, e para um sinal que será contraditado. E o verso 35, para que os pensamentos de muitos corações possam ser revelados. Então, o projeto ali, iriam colocar para fora o que as pessoas haviam nos seus cérebros, não é isso? Porque a boca fala do que o seu coração está cheio. A boca fala
o que está cheio. É o que Jesus falou. Então, aquilo que está no cérebro sai pela boca. Os desejos, a vontade, os pensamentos, as emoções, que Jesus falou. Os adultérios, os maus pensamentos, os roubos. Se há essas coisas, a boca vai falar. Então, pense bem como está alimentando o seu cérebro. E estava ali Ana, olha quem estava lá também. A profetisa, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Ela era da idade avançada e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. Lá no verso 37 fala, e falava dele a todos os que aguardavam a redenção em Jerusalém. Quem falava? Ela, a profetisa. Veja. E aí, verso 40. E o menino crescia e se fortalecia no espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E menino, e crescia. Então há um acontecimento quando a questão dos seus pais, né? Onde Jesus fica ali no templo, longe dos seus pais por 3 dias, e seus pais vai procurar ele, enfim. E ele tinha 12 anos, verso 42, tinha 12 anos. E 43, o menino Jesus ficou para trás em Jerusalém, e José e sua mãe não souberam. E após 3 dias, verso 43, como nos falando, eles o acharam num templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e dirigindo-lhes pergunta. E todos os que ouviu admiravam-se com o seu entendimento e com as suas respostas. Lá no verso 49, Jesus diz, e ele lhes disse, por que procuraste por mim? Não sabeis que eu devo estar sobre os negócios de meu pai? E eles não entenderam as palavras que lhe dissera. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhe sujeito, mas sua mãe guardava todos esses dizeres no seu coração. E Jesus crescia em sabedoria e estatura, e no favor para com Deus e com os homens. Veja, ele continuou crescendo. Todos sabiam? Não. A partir dos 30 anos, começou a ir mais a visibilidade. E ainda assim, ele pedia para não falar. Como nós lemos inicialmente. Então, para encerrarmos, há uma direção de Deus. Jesus nasceu, não foi, irmão? Certo. Aí tem aqui, para encerrarmos, os recursos. E Deus manda o projeto ficar escondido. Vamos ler Mateus capítulo 2, verso 2 fala, dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois nós temos visto a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Verso 3, ouvindo essas coisas, o rei Herodes ficou preocupado e toda Jerusalém com ele. E quando ele tinha reunido todos os principais sacerdotes e escribas do povo, ele exigiu deles onde Cristo deveria nascer. E algo que o Espírito Santo de Deus falou a mim quando li essa palavra, de modo nenhum és a menor, diz o Senhor. De modo nenhum o meu projeto na tua vida é menor, é pequeno. E esta palavra está no verso 6. É tu, Belém, na terra de Judá, não és a menor entre as capitais de Judá. Não és a menor no meio em que você está. Está crescendo o projeto. Samuel estava no meio de homens maus, de homens que estavam servindo a Deus de qualquer maneira. E ali aquela geração seria exterminada. Isso, arrancada pelo próprio Deus. Mas Samuel estava no meio daqueles e estava crescendo, diz o Senhor. De modo nenhum o meu projeto, esta empresa, esta família é pequena, porque vai crescer, diz o Senhor, vai transbordar e vai alcançar a vida de muitos.
E aí Herodes diz, né? Tragam-me, no verso 8, tragam-me a palavra novamente, para que eu também vá e adore. Veja, mas não era essa a intenção dele, nós sabemos. E aí eles chegam, né? Os magos chegam. Verso 9. Tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinha visto no oriente ia adiante deles, até chegar e parar por sobre o lugar onde estava o menino. E vendo a estrela, regozijaram-se com grande júbilo. Veja, uma estrela guiando ele. Simeão, o Espírito Santo. Você está vendo? Os pastores, um anjo. Então, Deus mesmo vai anunciar, vai levar neste momento ao conhecimento daqueles que precisam saber sobre o projeto. Então, aqueles que precisam ter o conhecimento de que Deus te entregou, os clientes que precisam ir a esta empresa, as ovelhas, é Deus que vai mandar para você cuidar, para você alimentar, diz o Senhor. Você está entendendo que os céus, ele está se movimentando, que os céus, ele está agindo, está fazendo a propaganda, está levando até você. Sim, é os céus, é Deus, o seu Espírito, é o reino espiritual, não é? Nós só temos que estar fazendo o que Deus pediu no projeto. Então veja, e entrando na casa, eles viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, levaram presentes, ouro, incenso e mirra. 12. E sendo avisados por Deus em sonho para que não retornassem para Herodes, eles partiram para sua terra por outro caminho. Então vejam, Deus diz para você, tudo que o meu projeto precisa, sou eu, o Senhor, que irei enviar até você. Não precisa correr atrás da prosperidade. Canaã já está pronta. Estou te conduzindo até Canaã. Então, uma estrela guiou aqueles magos e chegou até aqueles pais. Oferta. E o próprio Deus avisou a eles que não voltassem pelo mesmo caminho. Veja, o próprio Deus em sonho para que não retornassem para Herodes, para que eles não falassem do projeto para quem queria matar o projeto. O próprio Deus deu essa orientação. Olha a proteção de Deus, olha os céus agindo. Maria e José estavam cuidando do projeto e Deus cuidando da proteção, Deus enviando recursos, Deus avisando a quem precisava ter conhecimento daquele projeto. Veja, e para finalizarmos, verso 13, tendo eles partidos, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José, dizendo, levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e permanece lá até que eu te informe, pois Herodes há de procurar o menino para matá-lo. O adversário sabe que o que Deus entregou a você é um grande projeto. Há um propósito. Então é tempo de se esconder, de buscar em Deus a direção. Não é tempo, diz o Senhor, da exposição, da visibilidade, mas é o tempo que o mundo está praticando. Mas vocês estão se embaraçando, diz o Senhor, estão se embaraçando na vida de vocês, com essa enxurrada de postagem. E eu falo, coisa que isso Deus já trabalhou comigo há muito tempos atrás, como nós falamos no início. Então Deus me traz aqui com essa orientação, com essa questão avassaladora em que a sua igreja está neste tempo seguindo o que os pagãos estão fazendo, seguindo o que todos estão fazendo, mas não estão tendo prudência como Daniel teve e em seu coração. Mas estão com essa exposição desenfreada daquilo que Deus entregou, daquilo que Deus entregou nas suas mãos.
a liberdade para nós falarmos, para nós mostrarmos, mas é uma decisão nossa em não fazer, em não se contaminar. Que propósito tem, diz o Senhor, em vocês estarem postando tudo? Em que tem ajudado os irmãos de vocês? Ao invés de vocês darem água viva, vocês estão colocando desejos e vontades para os irmãos de vocês correrem atrás de sucesso, de fama, de posição. Mas a minha palavra que os salva, que os livra, que os ressuscita, vocês têm o quê? Guardado, vendido, diz o Senhor. Mas não tem dado de graça o que eu, Senhor, dei a vocês de graça, porque o conhecimento foi de graça, o favor foi de graça, tudo que Jesus deu, Ele deu de graça, Ele compartilha da sua herança para conosco, do seu Pai. Aleluia, glória a Deus. Cesse hoje em nome de Jesus e se posicione no esconderijo do Altíssimo. Não tem por que mostrar o que Deus Ele te entregou. Porque mesmo que você não mostre, irmão, é de Deus chegará ao conhecimento das pessoas. No tempo certo, o projeto que Ele te entregou vai ganhar mais visibilidade. Essa empresa vai ter muito mais clientes, vai crescer, vai ter filiais, mas é no tempo do Senhor. Aos 30 anos, começa ali Jesus a se espalhar mais sobre o projeto verdadeiramente ser revelado, o seu propósito na sua totalidade. José, ao final de 2 anos, ele sai da prisão e Deus entrega muitos alimentos na sua mão. Para quê? Para uma escassez que estava para vir sobre o mundo. Então há um propósito na sua vida, José, na sua vida, Davi, que está no oculto, que está no secreto, cuidando das ovelhas. Mas Davi assumiria um exército maior. Mas ele estava sendo preparado. Porque havia o tempo dele assumir o exército. Havia o tempo de José gerenciar o Egito, o alimento do Egito. De forma justa. Com equidade. Entendeu? Sim? Tanto o povo de Deus foi beneficiado. Antes, onde havia fartura lá em Canaã, onde aqueles que o rejeitaram, o traíram, o venderam, o lançaram no poço, começou agora o quê? Escassez lá. As coisas lá não começou a ficar boas, não. Não. E eles tiveram que ir para onde José estava. E Deus colocou nas mãos de José, porque a partilha José saberia fazer com justiça. Seria justo, sem desigualdade. Então Deus colocou um justo ali para administrar as riquezas preservadas lá no Egito. Então veja, as riquezas onde Deus projetou foi no Egito. Foi lá que Deus projetou, que ficou e colocou um justo, um servo dele, nas mãos dele para administrar, diz o Senhor. Parem com essa confusão, com essa necessidade da alma, com essa falta que a alma tem de atenção, de carinho, de visibilidade, de reconhecimento que vocês não tiveram na infância de vocês, na adolescência de vocês. E agora que eu, Senhor, entrego o projeto na mão de vocês, vocês ficam desenfreadamente postando e aumentando o quê? A inveja atrás de você, o ciúme, os ataques. Porque o diabo, ele usa pessoas que darão lugar a esses sentimentos, a essas questões internas que carregam dentro de si, para começarem um ataque para começarem um ataque àquilo que eu entreguei a vocês, diz o Senhor. Que necessidade é essa? O projeto tiver maduro, sim. Na direção de Deus, o projeto maduro, aí há sim a propaganda. Você pode... quando Deus falava comigo sobre esta palavra, Deus falou assim para mim: a propaganda será dos céus, é o meu espírito. E não que a gente não possa usar os meios, os profissionais, mas em tudo devemos ser direcionados por Deus.
Porque o projeto ele não deixa de crescer porque está escondido. O projeto não deixa de crescer porque não tem alta visibilidade. O projeto de Deus não morre, irmão. Tá até hoje. O nome de Jesus vive fazendo extraordinariamente. Alcançou a minha vida, alcançou a vida da minha mãe, alcançará as minhas gerações. Então, alcançou você, alcançou sua casa, sua família. Então, continua crescendo, não vai morrer, diz o Senhor. Mas essa nossa preocupação que está sendo imposta pela contaminação em nosso cérebro, de buscarmos sucesso, de buscarmos, espera o Senhor trazer, porque entenda, se o projeto é de Deus, se as palavras que saem da sua boca é de Deus, vai ter ataque, vai ter perseguição, porque você está mexendo aonde? Naqueles que estão cativos, que estão em prisões, que estão escravos. Então tá havendo sinais, libertação. Mesmo que ninguém esteja vendo o projeto, coisas estão acontecendo no oculto que Deus ele já está fazendo através da tua vida. Mas não precisas dar visibilidade a isso, mostrares isso. A família perfeita, a casa lá nos Estados Unidos. Lili, isso é inveja? Não, não é inveja. A honra que Deus te dá será conhecida porque o próprio Deus, ele faz questão em algumas situações de mostrar. Por quê? Amã teve que levar Mardoqueu e anunciar. O próprio, que foi a palavra que Deus me deu, mas nós não lemos, vamos encerrar agora aqui, o próprio João Batista anunciou Jesus. Veja quanta propaganda. Veja, uma estrela, anjo, Simeão, a profetisa, os pastores, João Batista e Jesus, quando estava lá, começando a ter muito mais visibilidade, não é? Quando o projeto estava maduro para andar sozinho, naquele momento dos 12 anos, ele ainda era uma criança, um menino. Então eles tinham que sujeitar os seus pais. Mas ali o projeto já podia andar por si só. Então ali ele pedia, não fale, não diga, porque ele sabia. Então você acha que hoje, no dia de hoje, Jesus ia estar? Então, ele iria usar as redes sociais para falar sim as palavras de Deus, que é a água viva, porque Jesus falava aquilo que trazia mudança na vida das pessoas. Entende? Mudança na vida das pessoas. Mas os sinais, os milagres, ele dizia para não falar. Mas chegou o tempo de ser anunciado, de chegar ao conhecimento de todos. E aí o projeto ele já está maduro para aguentar mais a perseguição, para aguentar mais os ataques. Você entende o que os céus estão querendo revelar para mim e para você? Então, irmãos, que o Senhor te abençoe. Acolha esta palavra com mansidão. Eu tenho na mente, nos pensamentos da minha alma, que essa questão de nós termos esse instrumento tão bom para anunciarmos a palavra de Deus, irmãos. E o Espírito Santo me fala agora, mas questões pessoais, se preservem, sejam prudentes. Que necessidade é essa de vocês estarem o tempo todo propagando aquilo que eu, o Senhor, dei a vocês? Entende? O que vai mudar a vida das pessoas é as palavras de Deus, é o que elas precisam, é as minhas palavras, diz o Senhor. Então, que o Senhor te abençoe novamente. Eu vou orar por nós. Pai, eu oro em nome de Jesus, Pai, para que tuas palavras, meu Pai, para que elas entrem dentro do coração, nas memórias, do cérebro dos meus irmãos, e que eles tenham discernimento e compreensão sobre as tuas palavras. Dai a ele, através do teu Espírito Santo, e aqueles que não entregaram a vida para Cristo, Pai, no nome de Jesus, que eles sejam convencidos pelo teu Espírito do pecado, da justiça e do juízo, e tomem essas decisões hoje, em nome de Jesus. Obrigada pela tua palavra, por tudo que tu tem nos entregado, o conhecimento, a sabedoria, a inteligência,
os acessos, as visibilidades, as pessoas que têm passado por nós. E te agradecemos pelos espaços que Tu tem aberto para nós. Te agradecemos pela Tua palavra que tem nos levantado, que tem nos feito tão bem, Pai, diariamente. Fica à vontade, Pai, para trazeres a Tua palavra para os jornais dos céus, no restauração da sua alma. É no nome de Jesus que selamos essa palavra. Amém. Que o Senhor te abençoe, irmão e irmã.